Estenda sua mão. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a estendermos a mão para ajudar o nosso próximo. Aliás, o que a Bíblia nos ensina através do Evangelho do nosso Senhor Jesus é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E esse amor não pode ser apenas de palavras, ou de pensamentos, ou de intenções. É preciso atitude, é necessário disposição e disponibilidade. Interessante notar que para fazer o mal, o ser humano não precisa se esforçar. Até sem querer, nós praticamos a maldade. Misericórdia, né? Mas quando é para fazermos o bem, quando é para amarmos o nosso semelhante, nós temos que fazer um esforço terrível. Temos que pensar, temos que vencer nossos argumentos, vencer nossas críticas e etc. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar de um personagem de uma parábola, uma história que Jesus contou para confrontar os religiosos daquela época que lhe perguntaram quem, na realidade, é o nosso próximo. Nós vamos falar do bom samaritano. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos trazendo uma palavra, uma meditação, uma reflexão e orando ao Senhor pelas nossas vidas. Vamos lá então, a devocional de hoje, o tema será Estenda sua mão. Nós vamos falar do bom samaritano. Texto bíblico em Lucas, capítulo 10, versículo 33 ao 35. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Irmãos e irmãs, a história aqui foi a seguinte: um religioso chegou para Jesus e lhe pôs à prova, perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe disse um resumo dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. O religioso então perguntou quem seria o seu próximo. Jesus então lhes contou essa parábola. A parábola era uma história que tinha um cunho de ensinamento e de muita verdade. A história foi de um homem que havia sido assaltado e espancado por ladrões e deixado na beira da estrada. Veio então 2 religiosos e passaram direto diante daquela cena e não fizeram nada, pois estavam atrasados para os seus compromissos religiosos. Mas passou então um samaritano, alguém que era lá das terras de Samaria. Vale lembrar que essa história estava sendo um tapa de luva, tanto naquele fariseu como em todos os judeus que se julgavam superiores ao povo de Samaria. Todos eram irmãos, mas havia essa divisão maldita na terra de Israel. Jesus disse que o samaritano então viu o rapaz caído no chão, o que fora assaltado e espancado, e parou para lhe curar as feridas. Além disso, colocou-o sobre o seu animal e o levou para uma hospedaria, onde continuou a cuidar daquele homem por toda a noite e ainda deixou dinheiro para o dono da hospedaria acabar de cuidar do homem ferido. Foi então que Jesus perguntou ao religioso: quem foi o próximo deste homem que foi espancado? O religioso então teve que declarar com a sua boca: o samaritano, pois usou de misericórdia. Daí Jesus disse para ele: vá e proceda de igual modo. Com essa história, irmãos, devemos pegar o exemplo desse samaritano e também procedermos de igual forma, ajudarmos o nosso próximo, estendermos a mão para aqueles que estão precisando, investir nosso tempo, nosso amor, a nossa misericórdia e até recursos financeiros para ajudarmos aqueles que mais estão precisando. Não podemos ter uma religião e não amarmos o nosso próximo. Afinal de contas, como vamos dizer que amamos a Deus que não vemos e deixamos de amar o nosso semelhante que está diante de nossos olhos e que muitas vezes está necessitado de ajuda e de misericórdia? Somos desafiados diante da palavra do Senhor a estendermos a mão para ajudar, a estarmos sempre prontos e ajudarmos aqueles que estão caídos.
E olha, nós somos testados naquilo que aprendemos. Eu quero compartilhar com você uma situação pela qual eu mesmo passei e me lembrei dessa passagem. Certa vez eu estava chegando na minha igreja e teria que ministrar a palavra para alguns irmãos. Já estava em cima da hora. Foi quando, ao passar por uma calçada, tinha um senhor muito embriagado, caído, dormindo, encostado em um muro que estava prestes a cair. Sinceramente, eu já ia passando direto, como todas as pessoas estavam fazendo. Mas Deus me incomodou ao lembrar-me dessa passagem. Foi então que voltei e fui lá tentar conversar com aquele senhor, tentar acordá-lo, mas tudo foi inútil. E nós, hoje em dia, não podemos simplesmente pegar a pessoa e levar para o hospital, você sabe disso. Eu tive então que ligar para uma ambulância, esperar ali até que a ambulância chegasse, e enquanto isso eu fui me informando com as pessoas ao redor quem era aquele senhor, se alguém o conhecia a sua família, e cheguei com um contato, de alguém da família. E liguei para a pessoa e ela chegou até ali para auxiliar aquele senhor. E a hora passou e acabei não concluindo o meu compromisso na igreja, mas cumpri o meu papel em ajudar o meu próximo. Assim pode acontecer com qualquer um de nós. Então aprenda a estender a mão, a estar sempre pronto para ajudar, a perder para que alguém possa ganhar. Não feche o seu coração, não seja frio e insensível com o sofrimento dos outros. Que Deus venha nos fazer mais comprometidos em amar o nosso semelhante, assim como aquele samaritano. Amém? Que nós possamos ter disposição em estender a mão, ajudar, até se necessário for gastar nossos recursos para abençoar pessoas que estão precisando. E não são só aqueles que estão caídos, bêbados, embriagados. Não, tem muita gente que está andando, está do nosso lado, mas está precisando da nossa ajuda. Que Deus abra os nossos olhos para isso. Vamos orar para a gente aprender a estender a mão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos, ó Deus, diante da sua palavra, que nos ensina, ó Deus Santo, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pedimos ao Senhor que nos dê paz, nos dê força, nos dê condições de sempre estendermos a mão e nunca, Pai, deixarmos passar, ó Deus, a oportunidade de ajudar e de abençoar as pessoas. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Meu Pai, cale a nossa alma, porque a nossa alma às vezes tem tanto argumento. Para que eu vou ajudar? Será que está precisando mesmo? Será que eu não vou jogar meu dinheiro fora? Muitas vezes a gente fica pensando nisso e acabamos não ajudando as pessoas. E, Pai, às vezes não é aquele que está doente, não é aquele que está caído, foi espancado ou roubado. Não, Pai. Às vezes são famílias que estão ao nosso redor, pessoas carentes, pessoas que estão necessitadas. Deus, pessoas que estão em entidades, meu Pai, de repente um asilo, um orfanato, no hospital. Senhor Deus, que a nossa vida possa ser um instrumento do Senhor para ajudar as pessoas. Assim nós oramos, ó Pai, que nós sejamos mais quebrantados em amar ao Senhor e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, porque isso é o que devemos fazer para herdarmos a vida eterna. Assim nós oramos, meu Pai, assim nós bendizemos o Teu nome e te pedimos mais amor, mais compaixão, mais misericórdia, mais empatia com aqueles que estão sofrendo, que nós possamos estender a mão, não só para ajudar com dinheiro, mas ajudar com uma conversa, com um abraço, com um consolo, com um conforto àqueles que tanto precisam. Oramos, já te agradecendo por tudo que o Senhor vai fazer em nossa vida, nos ajude a ajudar em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus possa quebrantar o seu coração e a gente possa ser um exército para ajudarmos uns aos outros. Tá legal? Pastor Clodoaldo aqui todos os dias, 6 horas da manhã, devocional Personagens Bíblicos. Peço a você a gentileza de se inscrever nos nossos canais, seguir a gente lá no Facebook e no Instagram e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas. Um grande abraço para você e toda a sua família. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.